Amados irmãos e irmãs, nesta sexta-feira da 12ª semana do Tempo Comum, a Igreja nos apresenta o encontro do leproso com Jesus e suas consequências. O Evangelho é o de São Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou dele, se ajoelhando, disse: Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante de Jesus, dizendo: Vamos mentalizar ou visualizar esta imagem. Um leproso se aproximou e se ajoelhou diante de Jesus. Por um lado, temos a miséria extrema que aquele leproso representa. E por outro lado, temos a extrema e infinita compaixão de Jesus. É importante que compreendamos a figura do leproso na época de Jesus. Naquela época, o leproso era considerado um segregado, por isso que a lepra era um dos males terríveis, por ser altamente contagiosa. Por isso que o leproso era isolado, era afastado da sociedade. Há um texto do livro do Levítico, no capítulo 13, versículos de 45 a 46, que realmente demonstra, um quadro verbal do que seria o leproso. O leproso, portador dessa enfermidade, trará suas vestes rasgadas e seus cabelos desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: impuro, impuro. Enquanto durar a sua enfermidade, ficará impuro, e estando impuro, habitará só. A sua habitação será fora do acampamento. Veja bem, imagine o próprio leproso gritar para alguém que se aproximasse: Eu sou impuro, eu sou impuro. E o leproso, na verdade, era atingido nas três dimensões, tanto na dimensão corporal, tanto na dimensão social, como na dimensão espiritual. Ou seja, na dimensão corporal ou pessoal, o leproso era um nojo para si mesmo, era um asco. O seu corpo se decompunha e ele, com certeza, tinha uma autoestima extremamente baixa e, consequentemente, por se encontrar nesse estado, ninguém queria se aproximar e precisaria colocá-lo num lugar fora da cidade, como nós víamos no texto, acabamos de ler. Por isso que ele socialmente também era atingido. E na época de Jesus, a lepra era considerada um dos piores castigos de Deus. Por isso que o leproso era atingido também na esfera espiritual, ou seja, nas três dimensões humanas, na pessoal, na social e na espiritual. E desse modo, o leproso era praticamente um morto que ainda vivia, praticamente, né? E a razão principal pela qual Jesus cura tantos leprosos é simbólica. A lepra é a imagem eloquente do pecado, pois é o pecado que nos causa uma verdadeira esquizofrenia existencial, né? Então, quando nós pecamos, nós somos atingidos também na nossa pessoalidade, no contato também com o irmão, na fraternidade, e, consequentemente, na nossa relação com Deus. De onde deriva a palavra lepra? Vem do verbo lepen, que significa descascar. Então, o leproso era alguém com a pele descascando. A lepra transforma o indivíduo numa carcaça repulsiva.
Era uma doença lenta, repulsiva, grave e incurável na época de Jesus. E a cura de um leproso, para nós termos ideia, né, do que seria, correspondia à ressurreição. É como se fosse ressuscitar alguém. Só Deus podia curar um leproso, nos diz o autor do livro dos Reis. A lepra, naquela época, era a pior enfermidade do mundo e ainda era um símbolo da ira de Deus contra o pecado. Vamos meditar um pouco sobre as características da lepra. Então, qual é a primeira característica da lepra na época de Jesus? A lepra separa, ou seja, o leproso vivia isolado da família e da comunidade. Não poderia receber um abraço de um filho, da esposa. O leproso era alguém que não tinha contato com ninguém. Ele vivia numa caverna ou numa colônia de leprosos. E assim também faz o pecado. O pecado nos separa de Deus. A lepra insensibiliza. O pecado também anestesia e calcifica o coração, cauteriza a consciência, como também mortifica a alma. A lepra deixa marcas. O pecado também deixa marcas. A lepra contamina. O pecado também é contagioso. Um pouco de fermento leveda toda a massa, diz São Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. A lepra deixa a pessoa impura. O pecado deixa o ser humano impuro. A lepra pode matar. O pecado também mata. Como diz São Paulo, o salário do pecado é a morte. E nós poderíamos perguntar, qual o grande convite do Evangelho de hoje? O Evangelho, meus irmãos e irmãs, nos convida a mostrar hoje as nossas chagas a Jesus. As nossas feridas hoje devem ser apresentadas para Jesus. Aquele leproso que não suportava a si mesmo por ser um asco, que era uma pessoa afastada da sociedade e automaticamente se considerava um castigado por Deus, se sente excluído, tanto de si mesmo como dos outros e de Deus. Eu também me excluo. Eu muitas vezes me distancio das pessoas. Eu tenho medo de me expor. Eu tenho medo de abrir o meu coração. Eu tenho receio de não ser aceito. Eu posso estar no meio das pessoas, mas segregado, escondido. Eu tenho medo também de ser rejeitado. Eu posso também ter lepra no meu coração. E o leproso percebe sua angústia e desespero. Ele ousa sair do isolamento. Eu posso estar no meio da minha família isolado. Eu posso estar no meio da sociedade angustiado, ladeado das pessoas e isolado. Só que este leproso ele nos ensina algo extremamente novo. Ele caminha até Jesus e se ajoelha e faz uma das preces talvez mais belas que nós temos na Sagrada Escritura. Essa oração não sairá da boca de um fariseu que se considerava santo, mas de um homem que era um asco para si mesmo, um nojo para a sociedade e um castigado por Deus. Este homem nos ensina a orar dizendo: Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. E como leproso, nós hoje devemos admitir nossa impotência, inclusive até diante de um minúsculo e invisível vírus. Não podemos nos curar sozinhos. O leproso acredita que Jesus pode curá-lo. Então, meditemos sobre as 4 atitudes do leproso.
A primeira atitude é uma grande determinação. O leproso caminha até Jesus. Ele se aproximou de Jesus a ponto de ser tocado por ele. E a lei de Moisés dizia acerca do leproso que ele deveria habitar sozinho e fora do acampamento. E o leproso não correu de Cristo, mas correu para Cristo. Como o próprio Cristo diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados com o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei. O leproso contrariou os clichês sociais e furou o bloqueio. O leproso enfrentou o desprezo, a gritaria e, quem sabe, até as pedradas da multidão. Ele rompeu com a sua situação de fracasso, a sua situação de vida deplorável, e foi em direção daquele que é a vida de toda a vida, como diz Santa Teresa de Jesus. E a segunda característica do leproso é uma profunda humildade. Ele se ajoelhou. Lucas ainda vai ser mais enfático. Ele se prostrou com o rosto em terra. Na verdade, o leproso não queria apenas milagre. Ele queria o Senhor. Ele não apenas queria as coisas de Deus, ele queria o próprio Deus. Ele não queria apenas a ternura de Deus, mas o Deus ternura. E a terceira característica do leproso é uma genuína fé. Ele proferiu uma majestosa profissão de fé quando disse: Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. A fé vê o invisível e torna possível o impossível. E eis que a quarta característica do leproso é a plena entrega. Ele não exige nada, mas suplica com fervor. Senhor, se podes, ou melhor, Senhor, se queres, tu podes me curar. Então fica a teu critério. E essa cura é feita em etapas. Jesus tem compaixão. Ele penetra em nossas entranhas. Ele sente comigo. Ele sente a minha dor em si mesmo. Em suas chagas está a minha cura. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. Jesus me estende sua mão. Ele preenche a lacuna que existe entre o leproso e ele, entre mim e ele. Ele oferece a mão. Ele cria uma ponte que gradualmente leva o doente ao seu encontro. E há muitas pessoas que não conseguem mostrar suas feridas a Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, mostremos as nossas feridas. É reconfortante que Jesus, primeiramente, estenda a mão e Jesus toca o leproso. Não é muito agradável tocar um leproso. Sujamos nossas próprias mãos quando fazemos isso. Jesus não tem receio desse contato, por isso que a palavra contato vem do latim contacto, contato, com toque. E Jesus me toca. Ele me toca onde eu estou feio, onde eu estou sujo, onde eu estou deformado. Ele toca naquilo que está deformado, caótico em mim, onde tudo é confuso e onde estão as minhas e as tuas feridas. Ele me toca em tudo aquilo que eu quero esconder dele, das pessoas, de mim mesmo, porque muitas vezes eu não consigo encarar aquilo que escondi dentro de mim. Em oração, eu deixo que Jesus toque em mim com sua mão, que traz cura e me purifica. Ele me toca com a sua palavra neste momento. Ele me toca com o irmão, através do irmão. Ele me toca através, sobretudo, do pão eucarístico, para que eu me aceite e possa, assim, como Jesus, tocar amavelmente outras pessoas. É importante que eu apresente as minhas feridas. E Jesus tocou a lepra. O toque de Jesus quebrou o sistema judaico. Segundo a lei, quem tocasse um leproso ficava impuro. E Jesus dizia que essa lei segregava e afastava as pessoas. Por isso que o toque de Jesus torna o impuro puro. Seu braço poderoso é pura misericórdia.
Jesus poderia tocar, curar o leproso sem tocá-lo, mas Jesus não vê apenas o externo. Jesus percebe que aquele homem não tinha apenas uma enfermidade física, mas também uma profunda carência emocional. Jesus tocou suas feridas. Jesus curou suas emoções antes de curar suas enfermidades. O toque de Jesus curou sua alma, sua psique, a sua autoestima, a sua alma destruída. Eu quero, fica limpo, diz Jesus. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. O toque e a palavra de Jesus curam aquele homem. O toque é o seu amor, é o dedo de Deus que toca a ferida do homem. Por isso, com o santo leproso que agora está puro, digamos: Senhor, se queres, podes me purificar. Assim seja.